Bom dia, pessoal. Prazer enorme estar aqui com vocês em mais um evento do Valor Econômico em parceria com a Embratel. Esse é um encontro super exclusivo que foi criado especialmente para vocês que estão aqui compondo essa plateia seletíssima e com acesso em primeira mão a um conteúdo fundamental e estratégico para as empresas, que é o tema da cibersegurança. A gente vai falar sobre proteção em camadas e cloud security, debater tudo o que é preciso saber para defender os negócios hoje em dia. Bom, para quem não me conhece, eu sou Ronaldo Lemos, eu sou advogado, sou especialista em tecnologia, mídia e propriedade intelectual, sou professor da Universidade de Colômbia e do Schwarzman College em Pequim, e tenho orgulho imenso de ter sido um dos criadores do Marco Civil da internet aqui no Brasil. Enfim, eu sou enviesado e apaixonado pelo tema de tecnologia e transformação digital. Eu conheço bem o projeto da Embratel com Valor, que deu origem a esse evento, e eu faço parte do grupo de especialistas que vem produzindo matérias especiais, conduzindo entrevistas e reunindo informações preciosas sobre segurança digital que a gente vai compartilhar aqui com vocês hoje. O nosso debate sobre o próximo nível da cibersegurança. Mas antes da gente partir para os trabalhos, eu queria convidar ao palco o CEO da Embratel para fazer a abertura oficial do evento. Formoso, a palavra é com você. É um prazer receber vocês em um evento tão especial para a Embratel. Ter a oportunidade de, nesse cenário tecnológico atual, ter personalidades que conhecem e que podem compartilhar conosco as experiências do mundo real que acontecem em nossos dias no evento de cybersecurity. E segundo, porque é um tema que a Embratel é pioneiro. Embratel tem como conceito segurança há muitos anos e agora tem uma renovação com um conceito que chamamos de cyber defense e que vai da mão de todas essas novas tecnologias totalmente digitais, principalmente 5G, cloud, IoT, que precisam de um esforço e uma ação de uma jornada, não um produto e um serviço, uma jornada. Esse conceito está em linha com todos os nossos portfólios, com todos os portfólios que estão em linha com essa digitalização, com esse caminho ao próximo nível, em habilitar a nossos clientes com segurança para o próximo nível. Eu agradeço muito a Valor Econômico, a Silvio, a Ronaldo, pela facilidade para essa grande aventura que se chama Embratel para o próximo nível. Aproveito para dar as bem-vindas a Bruce, que está por aqui, que ele será nosso palestrante, reconhecido. E agora, Ronaldo, é com você. A gente vai ter hoje, na nossa sessão principal, uma das maiores autoridades mundiais, em cibersegurança, que é o Bruce Schneier. Mas antes, eu vou receber aqui um velho amigo e conhecido para uma conversa, e a gente junto vai vivenciar um pouco aqui com vocês o avanço da digitalização desde o seu começo aqui no Brasil, e eu acho que nessa conversa dá para trazer também alguns insights interessantes e úteis para vocês. Meu amigo, cientista-chefe da TDS Company, o Silvio Meira. Silvio, por favor, vem para cá. Silvio, prazer imenso estar com você hoje. Também. E eu queria te perguntar, como é que você avalia a questão de cibersegurança hoje? A gente viu que na pandemia esse assunto explodiu, até porque as pessoas foram trabalhar em casa. Sim. Como é que a gente está no Brasil hoje com cibersegurança? Nós estamos bem e mal. Não estamos bem mal, que já é uma grande vantagem. Eu acho que há uma conscientização das empresas, dos agentes em geral, de todos os mercados, sobre o problema e o tamanho e a complexidade do problema. Não é um problema trivial, é um problema que tem fundações complexas do ponto de vista de computação, também de cultura, principalmente de estratégia e de investimento dos negócios. Mas nós temos um problema infraestrutural muito maior. Se a gente pensa, por exemplo, em qual é o problema do Brasil, o Brasil não tem uma estratégia nacional de defesa cibernética que seja apropriada para os desafios e os tempos onde nós estamos.
E aí eu falo de forma ampla, e a gente vê, por exemplo, que na catarata de fake news que a gente teve no processo eleitoral, a gente não estava preparado para tratar a multiplicidade de narrativas distópicas que foram criadas em função do processo eleitoral. E isso é parte do problema de defesa nacional, né? Porque um certo conjunto de narrativas, por exemplo, atacava não só os dados e os fatos, mas a própria infraestrutura da democracia. E esse não é um problema brasileiro, é um problema global, mas a gente tem, saindo daí desse nível mega macro até o nível muito micro dos negócios, eu acho que a gente precisa repensar o que é estratégia de defesa cibernética, o que é estratégia de preparação para um ambiente que é, do ponto de vista digital, minimamente seguro. E não é pura e simplesmente você chegar e dizer, ok, eu obedeço os ditames da LGPD. Isso é absolutamente muito pouco, porque, inclusive nessa série do próximo nível da Embratel, a gente está vendo que o problema vai se multiplicar de uma forma muito grande quando você, de repente, tem internet das coisas, transformação de produtos em serviços em todas as facetas de quase todos os mercados, e uma demanda muito maior por código que resista a isso. E isso não é só código, né? Nós estamos falando de um ambiente onde defesa significa pessoas, processos e tecnologia. Tecnologia é uma parte do problema. A maior parte do problema, eu acho que são pessoas e processos. Sim. E a gente não está tratando isso como deveria tratar, apesar de já estar alerta para isso. Que aprendizado você acha que as empresas brasileiras, né, tiveram agora, até por causa da pandemia, com relação a isso? Foi aprendido alguma coisa com essa epidemia de ataques que a gente viveu, inclusive de ransomware, no governo, no setor privado? Você acha que teve alguma lição aprendida? Eu acho que se aprendeu muita coisa, porque se perdeu muita coisa. Não é? Não estamos falando só dos ataques, nós estamos falando das perdas que houve, nós estamos falando de processos, muitos que ainda vão ter que ser resolvidos do ponto de vista legal, mas dos processos internos das empresas. E eu acho que uma das coisas que a gente começou a aprender é o seguinte: segurança é um ecossistema. Né? Segurança é um ecossistema, é uma cadeia de valor inteira. Que, aliás, agora, no caso da Estratégia Nacional de Defesa Cibernética dos Estados Unidos, para mim, o item mais... São 4 pontos só, não vou ficar detalhando isso aqui, não sei se o Bruce vai falar disso, mas o ponto mais importante para mim é o terceiro, que diz o seguinte: se você estiver em algum lugar e participar do ecossistema de segurança de alguma coisa, você também é responsável. Ou seja, você distribui a responsabilidade pelo ecossistema, e se eu escrevi um código que alguém usou e esse código foi invadido lá na frente, e mesmo que eu tenha uma responsabilidade bem subsidiária, eu serei arrolado nessa confusão na cadeia de responsabilização. Então, uma das coisas que eu acho que é fundamental é a gente começar a repensar o que são sistemas de informação. E eu vejo muita empresa, principalmente entre as grandes, mas a minha esperança é que isso desça rapidamente para as médias e pequenas, preocupadas com isso. O que é que eu estou querendo dizer? Infelizmente, a gente não tem uma teoria geral para sistemas de informação. Nós estamos escrevendo software há 70 anos. Isso vem da década de 50. Então, como é que a gente chegou onde chegou, né? Tendo escrito uma sociedade toda em código? Esse é o fato. A gente tem hoje uma sociedade escrita em código. Código media quase tudo o que a gente faz. Se a gente desligasse, se não pode mais usar código agora, a gente não tem elevador, água, energia elétrica, geladeira, não tem automóvel, carro, geladeira, absolutamente nada da vida contemporânea existe. Ao mesmo tempo, a gente nem desconfia, na verdade, de certas coisas básicas. Por exemplo, é impossível, né, isso é um resultado teórico, é impossível você escrever um programa, escrever um algoritmo que descobre se um sistema de informação foi hackeado ou não. Qual é a consequência disso? É que eu posso hackear um sistema, ele pode permanecer durante décadas hackeado, vazando informação de alguma coisa, fazendo algum tipo de cálculo ou computação que não deveria fazer, e ninguém vai saber. Porque é impossível, de forma geral, você escrever um código que descobre se outro foi hackeado ou não. Isso é um efeito colateral de uma outra lei da segurança de informação, do ponto de vista teórico, que é o seguinte: é impossível escrever um antivírus universal.
Eu escrevo uma arquitetura de um antivírus, aí eu escrevo o filtro para cada vírus, depois que eu vejo, opa, isso aqui é um vírus. Isso são limites essenciais da computação, não tem como mexer. Nunca haverá um antivírus universal. Então vai ser sempre possível criar um novo ransomware, invadir, e você vai descobrir a posteriori que aquilo está lá. Isso é só para dar uma ideia da complexidade onde a gente está metido, tá certo? Ao mesmo tempo, com essa complexidade, e sem uma teoria geral de sistemas de informação, o que a gente faz? Primeiro a gente escreve funcionalidade. Precisamos resolver esse problema daqui. Depois a gente escreve usabilidade. Opa, isso tem que ser bonito, porque as pessoas lá fora não vão usar a linha de comando. Depois a gente escreve performance. Tem que funcionar para muita gente. Depois a gente escreve resiliência. Não pode cair catastroficamente. Depois a gente escreve escalabilidade. Aí, quando a gente é invadido, alguém diz, putz, precisa escrever segurança. Não é a última coisa, às vezes. Não pode ser assim, tá certo? certo? Então, a gente precisa de uma nova disciplina de escrever sistemas de informação, que é desenvolvimento de sistemas de informação baseado em segurança, especialmente em sistemas críticos, né? Até como parêntese aqui, como advogado, eu acompanhei e auxiliei muita empresa que foi atacada por ransomware, inclusive estatais, empresas reguladas. É um desespero, é um drama humano, porque é uma sensação de impotência, você não consegue processar sua folha de pagamentos, recebíveis, e leva, é o que você falou. Eu nunca recomendo pagar o sequestro, inclusive isso pode depois dar problema de fraude processual aqui no Brasil, e se não paga, né, também se paga, não tem garantia nenhuma de que vai voltar, e para recuperar sem pagar, se você não tiver prevenido, o que você falou, leva meses e meses. E é muito impressionante, né, Silvio, porque quando você é atacado com ransomware, aparece aquela tela no seu computador, falando o seu está encriptado, o valor do resgate, e tem um chat de atendimento ao consumidor, do bandido, que você entra e o cara é 24/7. Então. O cara, e atende super bem, ele fala, não, pois não, você quer transferir em qual criptomoeda? Vou te passar e te dar todas as instruções. Cara, é surreal, porque denota que do outro lado tem uma indústria, né, muito bem organizada. E essa indústria, Ronaldo, tem um estudo, se eu não me engano, feito pela Swiss Re, né, que é o maior ressegurador do mundo, que, com dados de 2020, né, o investimento global em 2020 em segurança cibernética foi 145 bilhões de dólares. Esse é um investimento em segurança, né? O resultado do crime cibernético foi 945 bilhões de dólares. Então, quando você junta o custo total de crime cibernético, o custo total de ataques cibernéticos, é 1 trilhão e 90 bilhões de dólares. É uma quantidade tão grande de dinheiro que os 90 bilhões de dólares, que são meio trilhão de reais, parece troco. Você olha assim e diz, não, tem uns 90 bilhões de dólares, mas vamos esquecer isso. Qual é o outro problema? O outro problema é 90% do risco cibernético global não é segurado. E não é segurado em boa parte porque as seguradoras não aceitam o risco. Porque o risco não pode ser... A gente tem que ter uma interpretação clara de riscos. O risco disso aqui é de 1 em 1000, é de 1 em 10. São 2 prêmios completamente diferentes e exponencialmente diferentes, no caso, para cada um desses riscos, né? Um risco de 1 em 10, o custo é exponencial em relação a um risco de 1 em 1000 ou 1 em 10.000. Como é que eu vou segurar isso? Eu vou segurar, por exemplo, se a gente tivesse uma noção nos negócios, que eu acho que alguns estão começando a ter, do que é gestão estratégica do ciclo de vida de informação no negócio. O que é gestão estratégica do ciclo de vida de informação no negócio? Quais são os dados que eu preciso para transformar em informação, conhecimento e inteligência para tomar decisão em benefício meu negócio e dos meus clientes, dos meus parceiros. Quem tem isso? Essa pergunta é respondida da seguinte forma. Vez por outra eu estou numa organização de grande porte e eu faço a pergunta, você tem uma gestão estratégica do ciclo de vida de informação no negócio? Aí o responsável, o CDO normalmente, né, o Chief Data Officer, chega e diz, tem. Eu digo, que arquivos a gente pode deletar aqui? Aí ele diz, nenhum. Se não pode deletar nenhum arquivo é porque não tem gestão estratégica, né? Porque não é possível. Porque dado não é o novo petróleo, dado é o novo urânio. Né? O novo urânio. Você tem que
de alguma forma, minerar, você tem que refinar, você tem que agregar, você tem que atingir massa crítica. Quando atinge massa crítica, você gera energia, aí ele vira lixo atômico. A partir daí, se você não precisa mais, você tem que dar um fim a ele imediatamente. E você não pode ficar aguardando, porque esse dado que você não usa, não precisa, não deveria usar, ele é só risco. Ele é 100% risco. Se ele vazar, você tem um vazamento nuclear, né? Você tem um vazamento de lixo nuclear. E isso tem consequências. Mas o que a gente faz? A gente captura tudo, não sabe para que serve, guarda tudo. Não, e te falo mais, o custo de guardar hoje é menor do que o custo de deletar, tá? Claro. Porque o custo de deletar tem tempo, você tem que analisar as bases de dados, etc. Sim, então você fica acumulando o que, se for bem gerido e como você falou, lixo nuclear, se você tiver concreto em volta de tudo, chumbo e todas as medidas, você ok. não tem. Então, e aí é o problema. E aí até queria te perguntar, Silvio, eu gosto muito de falar também que cibersegurança é igual vacina, né? Se todo mundo não tomar, uma pessoa que não toma coloca as outras em risco. Então, você é tão forte quanto o seu elo mais fraco, né? Nesse contexto, o que você acha, assim, de um ponto de vista muito prático, assim, que as empresas brasileiras deviam adotar, assim, desse ponto de vista de melhores práticas para dar conta dessa questão? Se a gente olhar segurança de informação, só são 3 coisas extremamente básicas, tá certo? Confidencialidade. Ninguém deveria ter acesso a dados aos quais não tem direito de ter acesso naturalmente por causa de um conjunto de regras. Ou o dado é meu, eu posso ver e assim por diante. Integridade. Ninguém deveria mudar os dados se não tem o direito natural de mudar aquilo. E disponibilidade. Você tem que fazer com que os dados estejam lá quando você precisa que eles estejam lá. 3 coisas básicas. C e D. Quem cuida disso? Pessoas, processos e tecnologia. A gente deixa a carga todinha para um time específico de tecnologia, que é o time de cybersecurity, né, de cibersegurança, tentar evitar que alguma coisa de ruim aconteça quando processos e pessoas não são cuidados como deveriam. Então, você pega uma organização que tem dezenas de milhares de pessoas, como uma grande rede de varejo. Onde é que está o problema de segurança de informação? Está em 50 mil pessoas. Está em 1.500 pontos de presença no território nacional. Está em milhares de coders que estão escrevendo código inseguro todo dia. Está em dezenas de parceiros que são fornecedores de tecnologia. Está na infraestrutura de cloud. Porque, às vezes, as pessoas pensam o seguinte, não, a cloud X é segura, eu vou jogar meus dados lá e azar. Não, não é assim que funciona. Se é a mesma coisa você dizer que o carro feito pela fábrica tal é seguro, eu vou dirigir ele do jeito que eu quiser e não vai acontecer nada, nem comigo, nem com quem está na rua ao redor. A gente deveria pensar de uma forma estrutural, e isso vem direto do nível de decisão mais alto da empresa, que segurança de informação vai ser absolutamente essencial para a sobrevivência dos negócios. É aquela história, se a gente escreveu a sociedade inteira em código, as empresas estão completamente escritas em código hoje. Seja lá qual for a sua empresa, em qualquer negócio que for. Se o seu negócio é vender picolé na praia, você tem Pix, sua conta pode ser invadida, você pode sofrer phishing, tem uma gama inteira do negócio de vender picolé na praia que depende de código. Sim. E a gente tem que passar a pensar nisso como algo que é tão importante para os negócios como a energia elétrica. Então, para proteger, a gente tem que começar a fazer de uma maneira estrategicamente apropriada. Não estou querendo dizer aqui que todo mundo tem que ter a mesma preocupação de segurança de um provedor de infraestrutura como é a Embratel, né? Se a Embratel cai o mundo junto com a Embratel. Cada negócio tem que pensar no seu negócio, mas a gente precisa de uma coisa maior. A gente precisa de uma espécie de uma segurança de informação sistêmica. Sim. Que seja pensado como uma estratégia nacional, que aí a gente vai e faz uma cascata para cada mercado e os níveis de segurança que você precisa lá. Provavelmente em entretenimento, você não precisa do mesmo nível de cibersegurança, nem do mesmo nível de confiabilidade digital dos sistemas que você tem em finanças. Né? A gente hoje tem praticamente dinheiro em tempo real no Brasil, um dos primeiros países que fez isso. Sim. Ou seja, a gente sabe fazer isso. Né? Nunca caiu catastroficamente, assim, do tipo a gente chegar aqui e dizer, bom, então parou o Pix. Parou o Pix, você não pode nem comprar um picolé na praia mais. Então, por enquanto não aconteceu ainda. Não pode parar o Pix, tá certo?
Mas a gente devia ter alguma confiança de que o Pix não vai parar. Não é isso? Porque senão você pode ter uma corrida para isso. Resumindo, pessoas, processos e tecnologia. Se a gente deixar a segurança da informação na mão das pessoas de tecnologia, apenas vai dar errado. Cibersegurança é um esforço multissetorial, né? Então, todo mundo tem que estar pensando, e a questão é sistêmica. O Bruce mesmo fala muito sobre necessidade de resolver o problema na ponta do design, que meio que assim, ele fala, você deixar isso aqui para a ponta do usuário, sempre vai dar ruim. Queria falar um pouquinho também, a gente está com só mais 3 minutos do nosso papo. A lei mudou no Brasil, né? Como a gente sabe, LGPD, a gente participou nos debates lá de criação da LGPD, mas queria te perguntar, você acha que essa mudança legal, LGPD, contribui para melhorar o tema de cibersegurança? Eu acho que sim. Eu acho que a LGPD é um dos pilares da arquitetura de informação de um contexto competitivo. Mas eu acho que a gente precisa de mais coisa. A gente precisa, por exemplo, de um Digital Markets Act, como agora a Europa tem. A gente precisa de um Digital Services Act, como a Europa também tem agora. E o que eu estou dizendo aqui? A gente precisa evitar, de uma forma regulatória, propositiva, inovadora e que fomente a competição, a gente precisa evitar que, no mundo que devia ser em rede distribuído, a gente colapse o universo de certos mercados inteiros, e às vezes de partes inteiras da sociedade, num único agente ou em 2 ou 3 agentes. Quer dizer, a gente, lá no começo, quando a gente começou a ver a internet surgir, apareceu, assim, quer dizer, pelo menos a expectativa ingênua de que mercados em rede teriam menos monopólios. Pois é. E o que acabou acontecendo é que mercados em rede têm mais monopólios. E eu acho que a gente tem, quando você repensa o que devia ser a arquitetura de mercados em rede, e você distribui responsabilidades, você diminui a possibilidade de colapsos sistêmicos. E eu acho que esse é o ponto. O que a LGPD faz? Um número muito grande de empresas acham que a LGPD é contra as empresas. Eu acho que é a favor. A LGPD diz, olha, se organize desse jeito aqui, porque você não vai ter problemas de vazamento de dados. Uma leitura criativa da LGPD. Não é eu vou lhe multar porque você teve. É dizer o contrário. Você trate de cuidar para que, por exemplo, você não tenha dados que você não deveria ter. A LGPD diz basicamente isso. Se você tem dados que você não deveria ter e está usando como não deveria usar, eu vou penalizar você. Na realidade, como é que eu não sou penalizado? Não tendo dados que eu não deveria ter e não usando como eu não deveria usar. Não é porque é um direito humano fundamental. Também é. É um direito social, é um direito econômico fundamental. Eu governar meus dados, eu governar meu ciclo de vida de informação pessoal. Mas, do ponto de vista das empresas, eu acho que foi uma boa coisa que aconteceu. Eu acho que a gente vai ter problemas ainda no funcionamento da Agência Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Sim. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado para a gente não colapsar lá um bocado de outras responsabilidades sobre mercados, sobre serviços digitais e assim por diante, porque essa coisa toda está só começando agora. Não terminou. Nós não estamos no fim do fim, nós estamos no fim do começo. É verdade. Muito bom, Silvio. E só para encerrar, como advogado, eu gosto sempre de dizer, LGPD, ela tem que ter 2 funções. Uma é isso que você falou, proteção de direitos, e a outra coisa é o fomento a que o dado circule. Leis de proteção de dados não são feitas para trancar o dado, é exatamente o contrário, é para permitir que ele circule, gere valor, gere renda. Trancar o dado tem outro nome, chama sigilo. Lei de proteção de dados não é lei de sigilo de dado, é para gerar economia, para a gente ir para frente, porque, como a gente sabe, não tem nenhum país que se desenvolve sem ter uma política de dados muito bem feita e gerar valor a partir desses dados. Obrigadíssimo, Silvio, muito bacana. Eu tenho a honra agora de apresentar o nosso convidado internacional, o Bruce Schneier, é pesquisador e professor na Harvard Kennedy School
da Universidade de Harvard e publicou em 1994 um livro pioneiro sobre criptografia nos Estados Unidos. A obra antecipava o quanto a segurança em tecnologia se tornaria cada dia mais relevante. Desde então, o Bruce lançou mais de uma dezena de livros sobre o tema, indo parar, inclusive, na lista de mais vendidos do New York Times. O seu livro mais recente, que acabou de ser lançado, é A Hacker's Mind, cuja leitura eu recomendo muito. E para falar sobre o impacto da inteligência artificial na cibersegurança, seja do lado do ataque ou da defesa, e trazer informações de grande importância para o dia a dia das nossas empresas, eu gostaria de chamar agora o criptógrafo e especialista em segurança computacional, Bruce Schneier. Bruce, please join us. Thank you. I want to talk about artificial intelligence. I want to talk about AI as a hacker. And I think that AI will hack all of us unlike anything that's come before. I think it'll find vulnerabilities in all sorts of systems, then exploit them in ways that have been unprecedented in speed, scale, and scope. This is not just a difference in degree, I think this is a difference in kind, and will culminate in AI systems hacking other AI systems and sort of we humans watching. All right, so maybe this is a bit of hyperbole, but none of what I'm going to talk about requires any far future science fiction technology. I'm not postulating a singularity. I'm not assuming intelligent androids. I'm not even assuming ill intent on the part of anyone. The hacks I'm going to talk about don't even require major breakthroughs in AI. They'll improve as AI gets more sophisticated, but we're seeing hints of them in operation today. And the hacking will come naturally as AIs become more advanced in problem solving. All right, so first, I want to generalize the term hacking. You all know it from the computer context. I want to make it more general. So think about the tax code. Right? It's not computer code, but it's still code. It's a series of algorithms with inputs and outputs, the tax rules, and it has vulnerabilities. In the United States, we call them loopholes. It has exploits. We call them tax avoidance strategies. And it has black hat hackers. We call them tax accountants and tax attorneys. So my definition of a hack is this. It's something that a system permits, but is unintended and unwanted by the designers. Or another definition, a clever, unanticipated exploitation of a system, which one, subverts the rules of the system, two, at the expense of some other part of that system. So this is a subjective term, encompasses a notion of novelty and cleverness. It's a subversion, it's an exploitation, it's unintended and unanticipated. Think of it this way. Hacks follow the rules of a system, but subvert its goal or intent. And all systems of rules can be hacked. And I wrote about this in my latest book. You can find hacks in professional sports, consumer reward programs, financial systems, politics, all sorts of economic, political, and social systems. So recently, a pole vaulter died who invented a new way to do pole vaulting. But he effectively hacked the sport. Mileage runs, if you remember mileage runs from a couple of decades ago with frequent flyer programs, they were a hack. In the United States, we have something called the filibuster. That's a hack invented in ancient Rome. And you find hacks in hedge funds and a lot of financial systems. Many companies rely on hacks to be profitable. Right? A system is just a set of rules. And any set of rules will always be incomplete or inconsistent. It'll have ambiguities or things the designers haven't thought of. I mean, that's why there are courts. And as long as there are people who want to hack, who want to subvert the goals of a system, there will be hacks. And AIs are becoming hackers. So in 2016, the US research agency DARPA held an AI Capture the Flag event. This game is a staple at hacker conferences everywhere, normally with human teams, where they'll compete on a simulated network and hack each other.
In this computer event, 100 teams participated, and there were seven finalists that competed at DEF CON 2016. And for 10 hours, these AIs were on a network hacking the other team's AIs, defending their own. An AI named Mayhem 1 from Carnegie Mellon, it's now a commercial product. And the US never repeated this exercise, but China does every year. It's called Robot Hacking Games, and it's run by the Chinese military. We don't know very much about what's happening or what the research is. AIs are also finding vulnerabilities in software. Now, the research is ongoing, it's promising, and they're not very good at it yet, but it's the sort of thing they're going to get better at every year. Because looking through an enormous amount of data, looking for patterns, is exactly what AIs are good at. And the implications of both of these go far beyond computer networks to vulnerabilities in the tax code, vulnerabilities in financial regulations, vulnerabilities in all sorts of systems. And there are really two different issues here. The first is that you can imagine an AI being instructed to hack one of these systems. Now, you can imagine feeding an AI the world's tax code and say, find some profitable way of being a company. The other danger is that an AI might inadvertently and naturally hack a system. So both are dangerous, but the second is more dangerous because we might never know it happened. And this is because of the explainability problem. So I don't know if this book made it into Portuguese. I'm sure it did. The Hitchhiker's Guide to the Galaxy? Yeah. We know this book. Okay. So in that book, a race of hyper-intelligent, pan-dimensional beings build the universe's most powerful computer, deep thought, to answer the ultimate question to life, the universe, and everything. And the answer was 42. The real joke is that deep thought was unable to explain its answer, right, or even what the question was. So that's the explainability problem. An AI is basically a black box. Data goes in one end, an answer comes out the other, and it can be impossible to understand how the system reaches its conclusion, right? Even if you're the programmer. Because AIs don't solve problems like humans do. Their limitations are different than ours. They'll consider more possible solutions than we might. More importantly, they'll look at more types of solutions. They'll go down paths that we humans just haven't considered, paths more complex than the things we normally think about. So in 2016, the AI program AlphaGo won a 5-game match against one of the world's best Go players. This was something that shocked both the AI and the Go playing world. And AlphaGo's most famous move was move 37 in game 2. It's really hard to explain without delving into Go strategy, but it was a move that no human would ever have chosen to make. The year before, 2015, a research group fed a different AI medical data from about 700,000 patients and tested whether or not the system could predict diseases. The result was a success. Deep Patient was really good at predicting diseases, but it provided no explanation to a doctor or to the researchers of how it came to its conclusions. Now, researchers are working on explainable AI, and while there are going to be advances in this field, there seems to be a trade-off between explainability and capability. Explanations are cognitive shorthand for humans, and they suit the way we make decisions. Forcing an AI to produce a human understandable explanation is an additional constraint that makes it less good at problem solving. And certainly in the near term, AIs are becoming even more opaque. So I want to talk about reward hacking next. I said that AIs don't solve problems in the same way that people do. And they don't. And they invariably stumble on solutions that we humans don't anticipate. And some of them subvert the intent of the system. Some of them are hacking. Because AIs don't think in terms of the implications or context or norms, all the things we humans take for granted. And this is called reward hacking. It involves achieving a goal, but in a way the AI designers neither wanted nor intended.
And the examples are pretty great. So there's a two-person soccer simulation where the AI figures out that if it kicks the ball out of bounds, the goalie has to throw the ball back into bounds and leave the goal unattended. There's a stacking simulation where the AI figures out that instead of stacking a block, it could flip it over and get credit that way. There's an evolution simulation where the AI has to cross a distant finish line, and instead of getting bigger muscles or longer legs, it grows really tall and falls over the faraway finish line. Right, so these are all hacks. Right, the problem is really general here. AIs will inadvertently hack systems in the ways we won't expect. There's a story I read about a researcher trying to get his Roomba to not bump into things. And instead of learning not to bump into things, it learns to drive backwards because there are no bumper sensors in the rear. Right? Any good AI will naturally find hacks. If there are problems, inconsistencies, or loopholes in the rules, and if those properties lead to an acceptable solution defined by the rules, an AI will find them. So this is a story I think I learned as a child. Is the King Midas story get to Portugal? Yes? So the god Dionysus grants Midas a wish. Midas asks that everything he touches turns to gold. And he ends up starving and miserable when his food, drink, and daughter all turn to gold on touch. Right? So it's a specification problem. Midas programmed the wrong goal into the system. We also know that genies are very precise about the wording of wishes, and they can be maliciously pedantic when granting them. But here's the thing, there's no way to outsmart the genie. Right? Whatever you wish for, he'll be able to grant it in a way that you wish he hadn't. He'll always be able to hack your wish. And the problem is that in human language and thought, goals and desires are always underspecified. We never describe all the options. We never include all the caveats and exceptions and provisos. Any goal we specify will necessarily be incomplete. And this is normally okay in human interactions, right? People understand context and usually act in good faith. So if I asked you to get me some coffee, you'd probably go over there and get me a cup, or go outside to some coffee shop and buy a cup for me. You wouldn't bring me a pound of raw coffee beans. You wouldn't buy me a coffee plantation outside the city, although I might like that. Right? You wouldn't find the closest person holding a cup of coffee, rip it out of their hands, and bring that to me. Right? I wouldn't have to specify any of that. Right? You would just know. And similarly, if I asked you to develop a technology that turned things into gold on touch, you wouldn't build it so it starved the person using it. I wouldn't have to specify that. You would just know. We can't completely specify goals to an AI, and an AI won't be completely able to understand context. So in 2015, Volkswagen was caught cheating on emission control tests. This is not an AI story. This is a human engineer's cheating, but it really illustrates the problem. They programmed their engine to detect testing and behave differently when being tested. And the cheat remained undetected for about a decade because it's hard to figure out what software is doing. So if I asked you to design a car's engine control software to, one, maximize performance, and two, pass all emission control testing, you wouldn't design it to cheat without understanding that you were cheating. But that's not true for an AI. It won't understand that the Volkswagen solution harms others or defeats the purpose of the test or is illegal. Unless the programmers specifically specify the goal of don't behave differently when being tested, an AI could come up with it naturally. Programmers are satisfied, right? Accountants are static, and because of the explainability problem, no one knows what the AI did. And yes, now that we know the Volkswagen story, we can explicitly avoid that hack, right? We put in that goal, but there are other hacks we won't anticipate. That's the lesson of the genie. Right? The worry isn't the obvious hacks. It's the ones that aren't so obvious, where the effects are subtle and maybe you don't notice them, like the Volkswagen hack.
And we're seeing the first examples of this, right? Think about recommendation engines, how they push people to extreme content. That wasn't programmed in, right? That is an emergent property because the algorithms want to maximize engagement, and it turns out extreme content engages us. So it didn't take evil intent, it happens naturally. And so nothing I'm saying here is news to AI researchers, and many are considering ways to defend against goal and reward hacking. And we think of it as teaching AI's context, and you'll hear the term value alignment. How do we create AIs that mirror our values? And there's research on this. It is certainly early. All right, so how realistic is anything I've said so far? And the answer is it depends. The feasibility of an AI hacking depends on the system being modeled. Right? For an AI to even start optimizing a problem, let alone hacking a novel solution, all the rules of the environment need to be formalized in the way the computer understands. You need goals. We call them objective functions in AI. And you need a feedback mechanism so the AI knows how well it's doing and can improve. Sometimes this is easy. Think of a game of Go. The rules, the objective, the feedback, did you win or lose, they're all precisely specified. And that's why a lot of these examples usually occur in simulated environments, because all the rules are specified. What matters is the ambiguity of a problem. You can imagine feeding the world's tax laws into an AI because they're basically formulas. But there's still ambiguity in the system. I mean, that's why there are tax courts, and that's hard to translate. Most human systems are even more ambiguous. You know, think about a system in sports or a system of how government works. And this ambiguity is a near-time security system against AI hacking. I don't think you're going to see AI sports hacks until robots play sports. You know, probably the first place to look for AI hacking is in financial systems. Right? The rules are not only precisely specified, but we're already seeing computers doing algorithmic trading, right? Taking advantage of the rules. So they're algorithmically tractable. And you can imagine equipping an AI with the world's financial laws and maybe the news and financial information and giving it the goal of maximized profit. And my guess is that's not very far off. And the result will be all sorts of novel hacks. But here's the thing about AI. Advances are discontinuous and counterintuitive. Things we think are hard turn out to be easy. Things we think are easy turn out to be hard. And we don't know until there's a breakthrough. So while a world filled with AI hackers is still science fiction, it's not stupid science fiction. And I think we need to start thinking about its implications. So what I want to talk about last is defense. So if you think about when AIs are able to discover new software vulnerabilities, you can think about this as being a boon to hackers everywhere. Right? They'll be able to hack systems in ways we've never seen before, and it puts us all at risk. But if you think about it, that same vulnerability finding technology can be employed by the defense as well. So think about a software company deploying this same software to find vulnerabilities in its own code. It can identify and then patch all, or at least all the automatically discoverable vulnerabilities in its products before releasing them. You can imagine this tool being built into the software development process, like into the compiler, happening automatically. And if this happens, we can imagine a future where software vulnerabilities are a thing of the past. Of course, the transition period is what's dangerous. The new code is secure, but legacy code is still vulnerable. There, the attackers have the advantage. But in the long run, an AI technology that finds software vulnerabilities benefits the defense. And it's the same when we turn to hacking broader social systems as well. I mean, sure, an AI could find hundreds of vulnerabilities in our existing tax code, but that same technology can be used to evaluate potential vulnerabilities in any new tax law or tax ruling. And so we can imagine the tax code being tested in this way. Someone, a legislator, a watchdog organization, the press,
could take the text of a bill and find all the vulnerabilities. Doesn't mean tax loopholes get fixed, right? Politics is more complicated than that, but it means they become public. It means that they become part of the policy debate. And they can be patched before they're exploited. So here too, the transition period is dangerous. But while an AI hacking can be employed by both the offense and the defense, in the end, it benefits the defense. So making this work also requires building resilient governance structures. We want to be able to quickly and effectively respond to hacks. Right? And it doesn't do any good if it takes years for a government to patch a tax vulnerability. And certainly in the US, that's the kind of government we have. This is actually a hard problem in modern governance. I think it's bigger than AI hacking and something we need to really think about. And really the overarching solution here is people. What I'm describing is the interplay between human and computer systems and the risks inherent when the computers start doing the human part. This is also a bigger problem than AI hacking. It's one that technologists and futurists are writing about. And I think in general, while it's easy to let technology lead us into the future, we're much better off if we as society decide what technology's role in our future society should be. And this is something I want to talk about now before AI hackers are a reality. So thank you. Para completar esse time, a gente vai contar também com a presença de mais um convidado para esse debate, que é do Mário Rachid, diretor executivo de soluções digitais da Embratel. E começamos assim a nossa rodada de perguntas que vão ser feitas por todo mundo. Mário, obrigado. So let me ask you a little bit. In the last World Economic Forum, there was a report that basically talked about the problem that a lot of companies have in basically patching the hacks and actually working with cybersecurity. So now you have so many organizations that are actually unprepared for the level of threats that we have. So I would love to hear from you a little bit about that. And Bruce, what do you think can be done? Like, is this a cost? Is this something that companies have to build by design? How should we approach this particular problem? It's complicated because patching is really the best solution we have. We don't know how to design software securely, or at least we don't economically, with exceptions like the space shuttle. Software is really pretty lousy. And the way we manage is we patch. We update systems when vulnerabilities are discovered. Your computers, your phones, you patch all the time. And that's the best we can do. Now, this is difficult, right? Because organizations have a lot of patches. Doing them is hard. They're not as easy as your phone, where it happens invisibly and magically and you don't notice it. They're often patches will break things, so you're reluctant to use them. But we have nothing better. This will get even worse with the Internet of Things, because at least your phones and computers can be patched. You get to your routers or a toy or a drone or a door lock. These things are just not patchable. So yeah, patching is the best we have, and you're right, it's failing. And no, we have nothing better. That's what we got. And I remember you writing about botnets that actually are a problem derived from these machines that we connect online and are unpatchable. So they basically can be hacked in order to do cyber attacks as a whole. Is that still a significant problem? It's still a thing. I mean, it's a number of things. Some of these companies that make these devices go out of business. So there's no one no company there to do the patch. They're designed offshore, lower profit margins. Mm-hmm. And Apple and Google and Microsoft, they have security teams. Every month, they're writing new patches. You download your patches for Windows this month, there are about 100 different patches. But that's just not true
for a lot of these low-cost systems. So the high-end things, the cars, they'll be patchable. And if you have a Tesla, patches get downloaded overnight, just like your phone, and you don't notice them. This gets harder as you get more industrial, right, into complex businesses, not consumer, and then it gets harder as you get lower end in kind of cheap consumer electronics. So we're talking here about baby monitors and also Refrigerators, door locks, your router. And right now, the way you patch your router is you throw it away and buy a new one. That's the patch mechanism. security cameras, maybe. Security cameras, DVRs. Yeah, so sometimes you don't even realize, but your baby monitor might be participating in a cyber attack somewhere, right? And this is important. You won't realize it, so you don't care, right? You as a consumer don't care if your DVR is being used for a cyber attack somewhere else on the planet. It still works. So we have this economic disconnect where my security depends on all of you, and you kind of don't care. Silvio, any ideas about that? Eu vou continuar a insistir como engenheiro de software, partindo da sua pergunta lá, que a gente tem que mudar as fundações sobre como a gente escreve software. E a gente tem que escrever menos software para escrever melhor software. Não tem nenhuma outra forma. Bruce está absolutamente certo que não é economicamente viável escrever a quantidade de software que a gente escreve hoje e fazê-lo bem. Nós temos que mudar, em boa parte, a formação nas escolas. Eu conheço absolutamente 0 escolas de graduação que ensinam desenvolvimento de software fundado em segurança, não tem nenhuma, e não é um problema brasileiro, é um problema global. A gente precisa usar mais software como serviço para ter serviços mais gerais. Vamos pegar o caso das prefeituras brasileiras. O Brasil tem 5.554 cidades. Muito provavelmente, a gente tem alguma coisa como 2.000 ou mais sistemas de coleta de imposto territorial, de coleta de IPTU. Isso não é razoável, porque esses sistemas são todos iguais. Na realidade, eles não são todos iguais, porque todos eles têm erros diferentes. Eles fazem a mesma coisa com erros diferentes em cada sistema. E aí, se você imaginar que você tem alguns squads por sistema, você tem milhares de squads que estão fazendo a mesma coisa. A gente tem que criar uma racionalidade para fazer software. Não podemos continuar fazendo do jeito que a gente vem fazendo, porque aí o problema não tem solução mesmo. Diga o Fórum Econômico Mundial o que ele disser, entendeu? Mas, por outro lado, tem um certo subconjunto de sistemas que a gente faz muito bem, e eles funcionam muito bem, e eles caem com uma frequência menor do que a rede elétrica. Veja, a rede elétrica, como a gente conhece hoje, ela data de 1875. A primeira rede elétrica pública foi instalada na Inglaterra em 1875. Ela levou 50 anos para chegar no estado que ela está agora. A gente começou a usar nuvem em 2006. A gente tem, vamos imaginar, 15 anos depois do começo de nuvem. Eu imagino que ali por 2050 a gente terá aprendido algumas coisas básicas do ponto de vista sócio, técnico, econômico sobre nuvem, e as pessoas, antes de começarem a escrever um login de novo, não é? Um login, veja, tem muita gente escrevendo sistema hoje que vai dizer que a primeira coisa que a gente tem que fazer é o login. Não, você não tem que fazer um login. O que a gente tem que ter é um sistema global de identidade distribuída. Excelente. Sistema global de identidade distribuída em cima de uma blockchain, que é a identidade de todo mundo para usar qualquer sistema. Certo? Autossoberano, self-sovereign. Hã? For the love of God, do not use a blockchain for anything, please. If I can leave you with one thing in this country, do not, for any reason, ever use a blockchain. That's a very interesting debate, anyway. Oh God, no, just don't. Okay. Can you expand on that? That's a good thing to explain. I've written about it. It doesn't do what you think it does. It's not trusted. It's not secure. It's not distributed. It doesn't add any value. There's not one application of blockchain that makes any sense. All the companies that use it actually secretly don't. They just pretend they use it.
for marketing. Just Mas oh God, Bruce, just don't use a blockchain. Then use a data structure. Who cares? Use a hash tree if you like. Use a Okay. hash chain. But the whole blockchain idea, no, it's just plain stupid. I mean, it's really stupid. Sorry. but It's can, very good listening. can you from elaborate from on that? a Can you elaborate on I that? thought I did. I mean, type Bruce Schneier blockchain. I mean, I've written essays about it. Don't turn this into a blockchain discussion. That was just no fun for everybody. Makes sense. Oh makes God, sense. yeah. Please don't. Yeah. Ok. Vamos pular Makes essa sense. parte da Let's discussão. skip that part. Vamos pular essa parte da discussão coffee e dizer break. que o que você precisa Yes. é de uma identidade distribuída confiável, usando whatever, Ok. onde whatever começa That's com fine. block e acaba com chain, but anyway, tá certo? Seja lá o que for, mas não escreva um login. Né? Não escreva um login. Alguma hora a gente vai chegar nesse ponto. Estamos chegando já, estamos chegando. Queria passar para o Rashid, exatamente porque quando a gente pensa na Embratel e o papel que a empresa tem no Brasil, eu queria te ouvir um pouco sobre esses desafios todos que a gente está falando aqui. Bom, eu acho que a primeira discussão é super válida, né? A gente tem uma questão importante nisso tudo, que é a educação. Concordo em gênero e grau com o Silvio. Não adianta ter a melhor tecnologia, um processo super bem arrumado, se não tiver uma educação. E aí, educação não só das empresas, mas a educação no nível básico. Acho que você tem que aprender a escrever código na universidade, realmente, com a preocupação de segurança. Tem uns conceitos que você aprende ali básicos, que eu aprendi há muito tempo atrás, que você tem que trazer a segurança para dentro disso. Porque sem isso você não vai conseguir evoluir e vai trazer o problema para a sua vida pessoal e para dentro das empresas. E aí passa por uma série de discussões também, né, Ronaldo? A gente estava falando aqui um pouquinho antes da diferença que você tem entre empresas, né? Você tem empresas com um modelo de segurança, com um processo de segurança muito desenvolvido, você tem outras que não tem nada, que vão se preocupar com alguma coisa depois de um ataque, né? Vocês citaram aqui uma série de exemplos onde a gente teve. Então, a gente precisa subir a maturidade do mercado como um todo. Na verdade, é isso. Não só ter algumas que são exemplos de segurança e a grande maioria muito baixa. Então, a gente vê muito isso nos nossos clientes, essa diferença, essa discrepância. E eu acho que a gente precisa trabalhar melhor isso tudo como mercado, como educação, como sociedade de uma maneira geral. Com certeza. E os desafios eles vão crescer bastante. I was reading before coming here about the launch of GPT-4 yesterday. So I think everybody knows about ChatGPT. And yesterday they launched this new version of it, upgraded. They applied all sorts of exams. For instance, the SAT exams, legal bar exams to it, and it basically passed everything with 90%. I remember when I took the bar exam in Brazil, I didn't get 90%, so it's doing better than I did at that time. And one thing that it does well, Bruce, apparently, is actually to find bugs and vulnerability in software, right? Is this a good thing, or can it also be used as a sort of an adversarial model for the hackers as well? Well, that's what I talked about earlier, right? That it's both good and bad. But I think long run, it's good. Both the attackers and defenders find vulnerabilities. When the defenders find them, they fix them, so they're not there anymore. Right? So long term, I think this benefits the defenders. Sort of interesting to watch GPT-4 being rolled out. The big difference seems to be that it's much less transparent. We know very little about how it's trained, how it works. So I think watch that. Think about GPT-3 and ChatGPT, which is really GPT 3.5, is they were pretty open, that we were able to use them and also able to understand them to the extent we can. But now OpenAI, despite their name, is closing, and GPT-4 is much more proprietary. So again, watch the power balance here. It's not how good these AIs are, it's who's using them, who's controlling them. But the AIs are not intelligent, they don't do anything. The people behind them do the things. And are they being run by us, or they're being run by large US monopoly corporations against us? So, I mean, watch that. The economics matters here a lot, and the power matters. So, I
want to see more transparency. In the EU, we're going to get an AI transparency law probably this year. And that affects the EU, but it affects everybody as well. I mean, just like the GDPR regulation probably helps you here in Brazil, because companies just follow the regulations globally. So I want to see more transparency. I think that is my big issue right now with the AI models. Do you think, and then it's open for Silvia and Rashid as well, that AI systems can increase phishing attacks and maybe automate them? They're already automated. I mean, it's always easy to say, oh, look, the AI does a thing, therefore it's bad. Always look for things where speed, scale, scope, and sophistication change. That's where the difference matters. You already have automatic phishing. It's already automated. Yes, the AIs can write phishing emails. Are they better? Probably not. Already phishing is really good. So I'm not convinced an AI will make a difference here. There is actually a research project I'm supervising at Harvard where a student is going to try this. Have AI generated phishing messages, see if they're better. If they're a little better, so what? So I don't think that's a big issue. I'm more worried about things where things change. AI is writing newspaper articles. I mean, interns write them. Is that a big deal? Not really. But an AI writing 1 million social media posts, that makes the Russian-level disinformation available to a lot more actors. So that's a change in scale that makes a difference. When you think about AI finding vulnerabilities, that'll be a change in speed and sophistication. That'll make a difference. So always look, speed, scale, scope, sophistication. I don't know how well it translates, but that's the things to look for. Very good. Rashid, any thoughts? Yes, concordo com o que o Bruce disse. Assim, o IA atua nessas 4 dimensões, né? Eu estava lendo um pouco também do que ele escreveu sobre isso e eu concordo. Acho que tem a parte principal mais do que replicar phishing, como você disse, ou acelerar esse processo. Ele acelera o processo de entendimento ou de descoberta da falha e pode exponenciar o uso dela, né? Então, você tem o IA muito forte nisso. A gente hoje usa o IA o tempo todo para se proteger e para também atuar de maneira mais rápida no caso de um ataque, de um possível ataque. Mas cada vez mais a gente vai ver essa situação, como disse o Bruce. Acho que a gente vai ter isso muito forte aqui daqui para frente. O desafio é maior. Muito maior. Eu acho que a gente pode ter uma mudança não só nas classes de ataques, e Bruce deu uma espécie de uma pincelada disso na palestra dele, mas a gente descobrir novas classes de ataques. E, em particular, nessa história de phishing que você só falou aí, Ronaldo, o que eu acho que tem é o seguinte: quando você olha para GPT-3,5 e GPT-4, esses foram modelos treinados unicamente com conteúdo em língua inglesa. Eles não têm o conhecimento do Rashid, por exemplo, com tudo que a mídia brasileira fala do Rashid. Então, eles não conseguem simular muito bem o Rashid. Conseguem até falar alguma coisa sobre ele, mas quando a gente olha para a personalização e mercados de cada pessoa é um mercado, se você tiver no espaço de treinamento, primeiro, informação suficiente para você fazer com que o modelo entenda quem são o Ronaldo Lemos e o Rashid, ele pode montar uma conversa entre vocês dois. Sim. Que tem um potencial de fidelidade a uma conversa real entre vocês dois muito grande. Esse tipo de deepfake, para você causar problemas de segurança, de invasão, do que você quiser, muda o escopo, né? Muda a sofisticação do tipo de ataque, muda o problema de defesa também, porque aí eu posso, de repente, simular um Ronaldo Lemos, que é o Ronaldo Lemos mesmo. Vamos lembrar que esses modelos não foram treinados com vídeo ainda, com áudio, a vasta maioria deles, né? Que nem eu estava falando antes, a gente não está a gente não chegou ainda a essa história. A gente não está, no caso de AI, na minha interpretação particular, a gente não está ainda nem no fim do começo, porque os modelos que a gente está falando aqui são pura e simplesmente de machine learning. Se você chegar a um ponto daqui a 15 anos, onde você tem uma arquitetura que, de mais de uma forma, usa symbolic AI, usa rule-based, usa machine learning, vai usar
ultra big data, vai usar automatic updating. A gente não tem updating desses modelos em tempo quase real. Você tem que treinar o modelo todinho de novo. Aí tem a próxima versão do modelo. Imagine que você possa fazer isso em tempo quase real, como a Microsoft está, por exemplo, tentando fazer em Bing, a máquina de busca, né? Você tem um modelo auxiliado por busca, ou o contrário. Isso pode mudar a categoria de ataques que a gente vai enfrentar, mas pode mudar a categoria de oportunidades que a gente vai enfrentar também. Por outro lado, se você olhar o problema reverso, eu acho que, olhando até para o que Bruce acabou de dizer agora, para quem roda os modelos, apareceu uma oportunidade fantástica de atacar os modelos. E eu acho que isso vai ser uma oportunidade de negócios gigantesca para hackers, não do lado que a gente queria, mas do outro. Quer dizer, quem tiver um modelo de AI rodando agora, se prepare para ser atacado das formas mais esquisitas possíveis. Por exemplo, os ataques básicos a gente já está vendo agora, são ataques de linguagem. Eu convenço o modelo a fazer uma coisa para mim que ele não deveria fazer. Do outro lado, você tem o problema de defesa dos modelos, colocando regras e filtros e mais seja lá o que for, né, para evitar que os modelos cuspam ou regurgitem coisas que eles não deveriam regurgitar. De uma certa forma, e aí, por outro lado, e para finalizar, esses modelos que a gente está vendo agora, eles fazem uma coisa extremamente básica, na minha opinião. Se você olha para a década de 70, né, os daqui que são mais antigos, como eu, que fizeram engenharia na década de 70, ou alguma coisa na área de exatas, usavam réguas de cálculo para fazer os cálculos nos exercícios, nos laboratórios e nas provas. Slide rules, Bruce. Ali, em 1974, apareceu a HP 45, uma máquina de calcular digital, eletrônica, que tinha uma bateria de minutos, às vezes, né, dependendo do que você estava calculando, mas ela fazia raiz cúbica de uma hora para outra. Buf, ela calculava integrais, ela fazia coisas mágicas, né, e depois começou a ser programável, ainda na década de 70. E aí você jogou a régua de cálculo fora e passou a ter computador na sua mão. O que a gente tem agora é uma calculadora de palavras. É só uma calculadora de palavras. Faz uma certa mágica, mas não é muito mágica estrutural, é uma mágica conjuntural. Porque você fala de por exemplo, a ChatGPT-4 passar no exame da Bar Association dos Estados Unidos com 90%. Isso quer dizer uma coisa, o exame é uma porcaria. Né? Ele exige zero de reflexão, ele exige zero de interpretação. É um exame para saber quão enciclopedicamente você sabe a legislação americana. É só isso. Isso vai mudar radicalmente o que é a educação. Porque a educação também é uma outra porcaria. Você fala, as pessoas copiam e depois elas regurgitam o que elas copiaram do que você falou. No intervalo, elas não pensam, como esses modelos não pensam. I think there's a lot there. I mean, certainly we're watching the evolution of pretty much everything. I think one of the lessons of ChatGPT is not how smart it is, because it's not smart at all. All it knows is what word comes next. It's a parrot. Is how kind of dumb most human conversation is, right? That language ability is not a good marker for intelligence, even though we believe that. Certainly things are going to have to change. When I'm teaching cybersecurity at Harvard, and I put my questions into ChatGPT, and it gave reasonable answers. So how are we going to incorporate that into our world? I think one of the interesting comments, I haven't thought about it recently, is that local language is a security defense. I mean, the most of the hacks that come from Eastern Europe or Southeast Asia or Sub-Saharan Africa come in English. And if you're not an English speaker, you're immune from those. That you're not going to notice them. So, right, so how much, and there's a change in sophistication, right? Can an AI-enabled phishing program fish in your native language, no matter how obscure it is? I mean, Portuguese is a pretty popular language on this planet. There are lots of languages that aren't. And now suddenly they're going to get phishing in their native language. I think that is something interesting to watch. Probably a lot more, but we can move on. Excellent. Before I change gears, just one thing. At the class that I teach at the Schwarzman College,
people are talking about, oh, this ChatGPT thing will destroy the academic research because students is going to use it. And I said, no, it's actually mandatory to use ChatGPT for doing their papers. And I'm going to actually give the grades according to the prompts. So I want to see the questions, not the answers. And I want to make sure that the students, they can not subvert, but use the tool creatively and demonstrate that they have mastered how it works. So that's an approach. And then also edit the result. What we know about ChatGPT is it gets it wrong, Yeah. once in a while and doesn't realize it. True. So just like anything, I mean, you could use the tools, but you're going to be judged. It's your work. You need to make sure it's correct. And that's what I tell my students. Yeah. They can use ChatGPT if they want. I'm not going to know, but if it makes a mistake, it's on you, not the program. Yeah. So changing gears a little bit, there is one number also published by the World Economic Forum that basically says that if cybercrime was a country, it would have the third largest GDP in the world, which is actually astonishing. So do you think that requires some sort of a global initiative in order to deal with cybercrime? Is this something that requires global coordination, and is that coordination possible? So I think we're seeing more of it. Whenever you see big takedowns, either of ransomware gangs or other cyber criminals, they tend to be international. Right? It's U.S. operating with Interpol, operating with another country, and like 5 or 6 countries operate in concert because these are all international organizations. So yes, and it is possible. Something you talked about, sort of the need for better software. You also mentioned it too. This is also economic. Right? You're going to pay twice as much for your phone because that might be what it costs to design it securely. Right? So we are used to cheap electronics. We are used to cheap software. Right? We are used to insecure because it's cheaper. Right? Security costs money, and someone has to pay it. And whether it's paid by the government or paid by insurance, it eventually is paid by us as society. So we're going to have to decide that security is worth paying for, or we're not going to get it. And that's going to be true for consumer grade equipment. It's going to be true for the higher end things as well. I mean, but we as consumers do not want to pay that price. Really always look at the economics here. So it's interesting to see the economics of cybercrime. It is very much a big business. I don't know if that number is accurate. A lot of those numbers are very kind of shaky because no one really knows. We're just sort of making it up and estimating. But it's certainly a big business, and it is growing because it's very profitable. Now here is kind of all that money we're spending, right? It's costing us, and it goes to the criminals. If it went to security, it might cost us the same amount, but at least we get some security out of it. That feels better. Now this way, we spend it, and the criminals get it, and we're no more secure. So it's kind of a dumb way to spend it. So I do want to see more security. I want to see whoever mentioned, better training, better education. But you really need the demand side working, and that's going to be through regulation. And the government's going to have to demand certain levels of security, like GDPR did with privacy in Europe, like the AI explainability law. So right now it's mostly the EU doing this. US is doing nothing, and no other country that I know of really has any real good standards here. So we're really looking at the EU to lead here. I mean, hopefully other countries will also get involved, but right now it's the EU. Cybersecurity é um problema mundial. A gente precisa ter regulações, como disse o Bruce, em cada país, mas deve ter regulações ou cooperações a nível mundial para isso. Né? Várias empresas aqui no Brasil são atacadas por IPs que não saem do Brasil, são atacadas por pessoas que não estão nem perto aqui do Brasil. Então a gente precisa ter essa cooperação forte. Tem países que estimulam a questão do hacker, então a gente tem que estar olhando para isso. Tem que ser uma ação mundial com base nisso. Passa pela educação, como a gente já disse, o Bruce também comentou aqui, mas mais do que isso, tem que ter uma regulação, a gente precisa ter um drive que precisa ser seguido por todo mundo, justamente para também chegar no nível que eu comentei antes, que é o baseado. Olha, pelo menos isso aqui você precisa garantir
e daqui para frente, se você quiser fazer mais, para você. Mas isso aqui você precisa ter. LGPD, GDPR, todas essas regras precisam cada vez mais ter isso. E essa questão da economia do cibercrime, né? Investimento em cibersegurança é custo, né? Como é que a gente calcula? Tem ROI? Como é que funciona? Pois é, tem, né? Eu acho que a melhor forma de você convencer isso é você usar cases de concorrentes seus que foram atacados ou mostrar o quanto que você perderia. E aí não é só o custo da receita que você deixou de ter por causa daquele 1 ou 2 dias de faturamento, é a marca, né? Você perde clientes por questões de confiança. Você tem um ataque, é muito mais caro você trabalhar esses aspectos do que por a segurança, ou trabalhar as questões de segurança efetivamente. Se você trabalha, você vai ter isso melhor, você vai estar mais preparado, vai diminuir o impacto desse ataque para você. Então, sem sombra de dúvida, esse é o caminho. Mostrar o tamanho da encrenca que é ser atacado, usando os seus exemplos, eu acho que é importante. E se você... Yeah, go ahead, please. Yeah, I mean, yes and no. I mean, that makes a lot of sense, but it doesn't work. I mean, the way I view it, there are sort of 2 ways you buy things: fear and greed. I mean, greed is easy; you want the thing, so you buy the thing. Fear is harder. You don't want the thing, but you don't want what would happen maybe if you don't have it, and that's a much more complicated sell. So yes, I can use scare stories to say to you, look, here are all these bad things that'll happen if you don't buy the thing. And you'll sit and you think, well, I didn't have the thing last year, and those things didn't happen, and maybe it won't happen this year. And I'm concerned about my budget. So either I spend the money, and maybe something bad won't happen, maybe it'll be wasted. Or I save the money, I don't spend on security, and maybe I'll get lucky. Or maybe it'll happen in 3 years when it's somebody else's problem. This is actually really hard. The economics incentive is to underspend, right? Because spending is a guaranteed loss. Not spending is maybe a bigger loss, but maybe not, right? Maybe I'll get lucky. And this is where I need government to step in, right? Because government will force that issue. Will say, you can't take the chance. You can't take the chance with airplane safety or with food safety, with all of those things where you'd say, nobody died from my products last year, so maybe I'll get lucky this year. Now, we don't let you do that. We force you to have food that is safe and not going to poison people. And we need to do the same thing. I don't see any other way. I mean, the economic incentive is to just pretend it's not a problem and hope you get lucky. And maybe that works and maybe it doesn't. So if it doesn't work, you get fired, you get a new job, so super easy. It's not, I can't get it to work without the government stepping in. The economic models just don't work. Aí é onde entra o efeito econômico e o efeito de negócios da LGPD no Brasil, né? Eu estou no conselho de grandes organizações brasileiras que, nos últimos anos, fizeram um esforço determinado e estratégico e investiram pesadamente em times de segurança cibernética. A gente viu os profissionais de segurança cibernética praticamente desaparecerem do mercado no Brasil, de ser criada uma demanda nacional estrutural por gente que entenda de segurança cibernética, por gente de direito que entenda de tecnologia, porque não é pura e simplesmente dizer está aqui a lei, cumpra-se. Está aqui a lei, mas qual é a dificuldade de cumprir a lei? E, por isso, a gente conseguiu adiar várias vezes o início da validade da lei, das multas e assim por diante. Esse esforço, e eu concordo com o Bruce, os Estados Unidos têm uma versão muito light, deixa para ver o que acontece. E cada empresa acaba tomando suas decisões de uma forma ou de outra. Not so in Brazil, Bruce. A gente tem um approach muito mais europeu para o problema e para o contexto econômico. E eu acho que, nesse sentido em particular, a LGPD criou um incentivo claro, óbvio e objetivo para as empresas descobrirem qual é, não o gasto, mas qual é o valor de segurança. Qual é o valor de segurança? E, para muitas, inclusive a gente tem um grande agente no mercado brasileiro que, antes de sofrer certos tipos de problemas que sofre hoje, teve um incidente de segurança absolutamente catastrófico antes.
não é? Catastrófico, de ficar no ar, de business interruption, de cessação de negócios e assim por diante. Sobre o dado que você mencionou, Ronaldo, ele vem de uma empresa chamada Cyber Security Ventures, esse 10,5 trilhões. Eu não acredito nesse número, é simplesmente grande demais. Também achei grande demais. Alguma coisa, vamos dizer assim, 6 vezes o tamanho da economia brasileira, é grande demais para ser verdade. Mas vamos imaginar que seja o número que eu mencionei anteriormente, que é da Swiss Re. E ainda assim, com cuidado, é 1 trilhão, arredondando, é 1 trilhão de dólares, né? Esse número da cybersecurity está num relatório do Fórum Econômico Mundial chamado Global Security Outlook Report 2023. E lá tem uma coisa que a gente devia prestar atenção, talvez maior, né? Que é o seguinte: 93% dos líderes de defesa cibernética das empresas e 86% dos líderes das empresas de segurança cibernética acreditam que a instabilidade geoeconômica e política global vão levar a algum tipo de evento de cibersegurança catastrófico nos próximos 2 anos. Ou seja, a percepção de quem é de segurança é que a gente está no limite de alguma coisa grande, do tipo você interromper infraestruturas de energia ou coisa parecida com isso. Isso pode ser uma percepção distópica, mas é uma percepção. E está nesse mesmo relatório dos 10 trilhões. O que você acha disso, Bruce? Você acha que a gente corre esse risco? I do. I mean, so it's nice to hear about Brazil. I didn't know that. Right. And Brazil's a large enough economy that you can make a difference on the planet. In the United States, we have a GDPR-like law in California, right, which is a big deal. It's 1/5 of the nation's economy, so it does make a difference. But yes, these things have global effects. These laws in local jurisdictions, they're big enough to move the planet. So I like knowing that Brazil is leading here. But yes, I think this is really positive, and the more you can do, the better. Good enough law in Brazil, other countries in South America, will move the entire market. That's good to hear. Let me ask people from the audience. This is a good time to check if you have questions. Pessoal, por favor, temos ali, ó. Igor César da OSC, e a pergunta aqui da mesa, principalmente no contexto empresarial, apesar da gente ter times de segurança preparados, de você ter investimento em tecnologia em processo, a gente sabe que o elo fraco é o humano, é o usuário final, é aquele usuário que clica ali em um phishing que tem um zero day que não tem antivírus que vai proteger. E a pergunta aqui é, primeiro, como melhorar a educação desse usuário final, daquela pessoa que é usuário de tecnologia, ela não trabalha com tecnologia, e como a IA pode ajudar nesse treinamento, nessa capacitação. So, I mean, yes, the user is the weakest link, but I think blaming the user is wrong. I think we blame the user because we don't want to look at bad system design. So you're right. If a user is subject to a phishing attack, makes the whole company at risk, but why do we design the system so that he's vulnerable to a phishing attack? And we can redesign the system with two-factor authentication, with zero trust networks. We can rebuild the system so that's not a problem. Think of a user things, user advice you're given. Right? Don't plug USB sticks into your computer. That's dumb. It's a USB stick. What are you going to do with it? Why was it so that auto run was turned on by default, so plugging a USB stick in was dangerous? That was system design problem. Again, don't click on URLs. It's a URL. Why would a URL potentially be damaging? It's a design problem. So yes, the user is the weakest link, but do not blame the user. You blame the user because you don't want to redesign the system. And we can't build an internet you have to be an expert to use. It cannot be that you must train the users. You don't have to be well trained to eat at a restaurant. It just works, right? It's just safe. You can just go there as a naive diner. And I want the internet to be the same way. So really, it's about system design. It's not about user. But that being said, there are things we can do. I mean, you asked about AI, really interesting.
then I think what's going to happen in the near future is that AI is going to be running around our networks looking for anomalies, things that are not normal. Right? This person is transferring money to the Ukraine and never did before. I wonder what's going on. This person is now using this data that he never used before. Maybe that's weird. Why is this happening at 2 a.m. and this person works during the day? And more sophisticated things. So I think there's a lot here for AI in finding anomalous behavior and demanding extra authentication. Usando a metáfora do restaurante, nem todos os restaurantes são seguros. Né? Nem todos os restaurantes são seguros. E mesmo... Now you tell me. Yeah. E mesmo certos restaurantes em Manhattan, você tem que assinar um termo de responsabilidade para comer fugu, né? Que é aquele peixe venenoso que... Baiacu. É baiacu no Brasil. Yeah. Então, é um peixe que, se o chefe não tiver a habilidade de tirar o filé exatamente como tem que ser tirado, você vai morrer ainda enquanto come o peixe. Então, nessa metáfora do restaurante, é o seguinte: a maior parte das coisas tem que ser secure by design. E um certo conjunto de coisas, as pessoas têm que desconfiar, mesmo como pessoas, entendeu? Enquanto houver pessoas, haverá riscos. E sistemas são desenhados por pessoas para pessoas. Então, tem uma coisa estranha na humanidade, que eu sempre achei há muito tempo, que é o seguinte: todo mundo acha que tem bom senso. Você pode fazer uma pesquisa na sua empresa, você não vai descobrir nenhuma pessoa que vai responder um questionário. Se a pergunta for, você tem bom senso? Sim ou não? A pessoa diz sim. Aí, logo depois, ela faz uma besteira monumental. E posso só complementar? Essa pesquisa já foi feita pelo Janete no Brasil. E se você perguntar para a pessoa assim, você acha que as outras pessoas têm bom senso? A resposta é não. Exatamente. Tem bom senso, mas eu tenho. Cada um tem bom senso, mas ninguém tem bom senso. Então, o resultado é o seguinte: ninguém tem bom senso. Porque essa é a avaliação global que a gente tem. Muito bem complementado, Ronaldo. Eu tinha esquecido dessa coisa que o Geneto, essa pesquisa que o Geneto fez. Eu tenho bom senso, mas ninguém, os outros... Eu tenho. Então, isso é uma coisa da natureza humana, né? E o pior é que a gente gosta de correr risco. Você vê um negócio ali, está escrito não toque. Aí você vai lá e toca, entendeu? Todo mundo que toca no negócio que está escrito não toque devia levar um choque de 15 mil volts. Só para arrepiar o cabelo. Um choque de alta tensão e baixa corrente. Mas para dar aquela arrepiada de cabelo assim, para você saber o que é um choque de 15 mil volts. E a gente não tem isso nos processos de treinamento nas organizações, né? De você, de repente, chegar e dizer, olha, a próxima vez que você clicar num link desses, você vai ser vaporizado na sua cadeira. E vai ser transportado para some other state of affairs. Eu acho que é uma questão de educação, né, Ronaldo? A gente fala muito de educação física, né? Eu tenho uma filha de 6 anos, você fala para ela tomar cuidado, para dar a mão para você andar na rua. Acho que você tem que também ter algumas coisas básicas que você passa para o pessoal ao nível cibernético. Olha, não fale com estranhos, não abre e-mail de quem você não conhece. Então, assim, concordo com o Bruce, a gente precisa melhorar a questão das arquiteturas, que algumas ações que a gente faz realmente não fazem sentido hoje, mas a educação básica você precisa dar, né? Tem uma coisa ali que a pessoa precisa prestar atenção, sim. Yeah. I think it's right, but the interesting thing about the shock story is it's immediate. In cybersecurity, the bad thing often doesn't happen immediately. It's very hard to get feedback. Right? You click on a link, you click on a lot of links, and next Tuesday you lose money in your bank account. How did it happen? You have no idea. You don't know which thing you did, or maybe you did nothing. When you can get immediate feedback with an electrical shock, then yes, you're going to learn. But when the feedback is delayed, you don't, because you don't know which thing you did caused the bad thing. And that makes it really hard to have that kind of self-improvement in education. So be careful there. So, Silvio, updating your educational proposal, you touch in where it's written "do not touch," and you get the shock 1 week later. Okay? You get it Without knowing why. You get it in the why. mail, right? Yeah. I mean, when I was a kid, I always touched the things you shouldn't touch. I mean, duh. We all did. Right? Yeah. That's what you did. Yeah, absolutely.
mais perguntas, reações, comentários? Ó. Na nossa mesa, a gente acabou discutindo exatamente a questão citada pelo Silvio desse relatório do Fórum Econômico Mundial que prevê um evento catastrófico, né? E a gente brincou até que a gente gostaria de saber de vocês a opinião sobre isso e até, inclusive, se for possível, o mês e o ano que vai acontecer. Ele falou em 2 anos, né? Mas para a gente já ver, porque é algo que aparentemente está bem caracterizado e a gente devia se preocupar, porque a gente acabou de sofrer uma pandemia que, num certo sentido, também nos paralisou. Um evento desse pode nos paralisar de uma forma bem radical. Isso é possível. Obrigado. Doomsday or Black Swan. Is it coming and when? Thursday, November 18th, 4 p.m. So I generally just, I mean, you will see that kind of statistic. Everyone says, yes, it's coming soon. They've been saying that for decades. Has it come? Well, it depends how you count. I tend not to worry about these black swan catastrophic events because you can't worry about them. I'm much more worried about the day-to-day things. But I actually don't like that kind of doomsday way of thinking. I think it really clouds our thinking in what's reasonable, what makes sense. There's enough bad things that happen every day that you don't have to worry about these catastrophic events. Yes, it's possible. Yes, sooner or later something bad's going to happen. Yes, there'll be loss of life. But exactly what, exactly when, we don't know. And people have been saying that for decades. So they're going to keep saying that until they're right, and then they'll say, we told you so, which isn't very helpful. Eu também não faço a menor ideia, mas se você quiser uma data, eu chuto um aqui e eu espero que não seja o dia do meu aniversário. Espero poder comemorar em paz. Mas eu sugiro uma leitura. A leitura é um livro chamado Infinite Detail, do Tim Mohan, Detalhe Infinito. E o cenário desse livro é o seguinte: ele desenha, não detalha, um ataque cibernético que desliga a internet para a vasta maioria do mundo, ou seja, a internet fica só em partes muito restritas do planeta. E esse, aspas, desliga a internet, que é uma possibilidade que a gente não considera de jeito nenhum, né? Um ultra black swan, ele faz com que as cadeias de valor globais parem de funcionar. Então, você vai ter que começar a ter problema de suprimento de comida, de remédios, de absolutamente tudo. É aquela história de você desligar o código, né? Sociedade escrita em código, você desligou a rede, você não tem mais nada. Então, se você quiser ver um cenário realmente distópico, esse livro, Infinite Detail, ele tem um cenário distópico que ele localiza em Bristol, na Inglaterra, e é um livro absolutamente fantástico, é um dos melhores que eu li nos últimos anos. Mais alguma pergunta aqui, por favor? Vitor Sena, da Gerdau. A gente falou bastante, inclusive vocês comentaram também muito a respeito das questões do risco relacionado à cibersegurança, está sendo discutido no Fórum Econômico Mundial e em outros setores também. Mas a gente vê esse tema muito concentrado no mundo corporativo, né? Mas o impacto direto nem sempre é só no mundo corporativo, e a responsabilização também, às vezes, não é diretamente só no universo corporativo, né? Muitas empresas, como vocês também comentaram, sabem de onde vêm os ataques, sabem o que está por trás disso, como que é a questão da monetização desse tipo de ataque e também o impacto que tem na sociedade. Mas o governo ou essas entidades não se mobilizam, propriamente dito, para isso, né? A própria LGPD que vocês comentaram, ela é focada no mundo corporativo, né? Tanto que, se o tratamento de dado não envolver ali uma questão econômica, uma questão de comércio por trás, ela talvez não seja aplicada. Existe algum movimento que possa ser feito para pressionar essas entidades para suportar melhor o tema de cibersegurança? Né? Porque se a gente fala, por exemplo, de um ataque numa cadeia de suprimentos, por exemplo, né, isso pode impactar a população até com questão de falta de alimento. A gente teve um ataque ano passado na Flórida que afetou o sistema de abastecimento de água, né, colando pipeline com combustível. Então, isso está cada vez mais próximo de impactar também a sociedade nesse sentido, fora as fraudes, né? E a gente não vê uma contrapartida, né? A gente não vê, por exemplo, ataques de ransomware sendo solucionados pela polícia, sendo que é um sequestro, né? É um crime. Então, como que a gente pode se mobilizar para pressionar o Estado de maneira geral, ou se o Estado está se mobilizando para isso?
Vitor, acho que a gente tem que cada vez mais pressionar o governo, as nossas entidades aqui para conseguir colocar isso. Eu concordo com você, é um problema da sociedade como um todo. Segurança não é um problema das empresas, a gente fala muito no âmbito do B2B aqui, mas é um problema da sociedade. O Bruce comentou aqui, eu acho que a gente tem que ter as organizações federais nossas aqui, em nível mundial, colocando marcos que a gente precisa seguir para isso. Nós, como sociedade, temos que pressionar. A gente, como sociedade, dentro das empresas de TI, a gente faz isso, a gente tenta colocar isso lá para os nossos deputados, senadores, a importância de leis como essa. E acho que a sociedade precisa participar disso também de maneira mais ampla. Veja, na aprovação da LGPD, houve um esforço determinado do governo federal e dos governos estaduais no Brasil para excluir entes estatais das obrigações da LGPD. Ronaldo se lembra disso muito bem. Foi uma corrida dos governos e dos órgãos públicos de última hora. Eles quase conseguem tirar a responsabilidade do Estado de dentro da legislação. Imagina Isso foi por pouco. Foi mesmo. Veja, por muito pouco. Então, se a gente tem alguma coisa que obriga o Estado a ter um mínimo de responsabilidade hoje, foi por causa da pressão da sociedade civil na aprovação da LGPD que evitou essa coisa daí. Agora, precisa fazer muito mais, tá? A gente tem uma estratégia, eu já até falei disso aqui hoje, né? A gente tem uma estratégia brasileira de defesa cibernética no papel. Ela existe de uma forma muito, eu diria, fragmentada nos lugares onde ela deveria existir. Tem muito pouca gente de cibersegurança nas instituições de Estado como um todo, em todos os níveis, legislativo, executivo, judiciário, federação, estados e municípios, e não há uma visão articulada nacional do que é essa estratégia. Eu acho que se você ouve um agente, ele diz uma coisa, ouve outro agente, ele diz outra coisa totalmente diferente. Elas nem se complementam, é como se estivessem em planos diferentes. E a gente precisa ter isso, porque, de novo, o que esse Infinite Detail aqui, o livro fala, é justamente da possibilidade de você causar problemas estruturais gravíssimos usando vetores de ataque que a gente não presta atenção neles. Por exemplo, qual é o estado da internet geográfica no Brasil? Ela entra basicamente por um ponto. A gente tem um ponto de entrada na internet do Brasil, quase só. E isso deveria ser inaceitável estrategicamente para o país. Com certeza. Não é? Deveria ser completamente inaceitável. Mas esse é o fato. Tá certo? Como é que a gente muda isso? Isso deveria ser parte de uma estratégia nacional de defesa cibernética que é física também. E Silvio, só complementando, o Brasil ele é muito bom em escrever planos no papel que são fantásticos, né? A estratégia brasileira de transformação digital é um documento que eu leio e tenho vontade, fico emocionado, assim, dá vontade de lágrimas. E a estratégia brasileira de defesa cibernética também é um documento incrível, você lê, você está tudo lá e tal. Agora, o problema é o seguinte, quem executa o plano, né? Quem é o responsável, quem é o time, quem é o gestor, quem é que está fazendo o project management, quem é que vai ser responsabilizado no final. Então, quando a gente escreve esses planos, que são bem escritos, a gente precisa estabelecer meta, data de implementação, quem implementa e assim por diante. Então, acho que esse ponto que você levantou é fundamental. Não basta fazer o plano, tem que seguir o plano e implementar o plano, que eu acho que é o ponto em que a gente, muitas vezes, falha aqui. Então, esse ponto é importante. Sou Rafael, sou jornalista do portal Inteligência Financeira. Eu queria perguntar especificamente para o Bruce sobre a afirmação que ele fez na fala dele, que o sistema financeiro talvez seja o primeiro com IAs hackeando IAs. E qual que deve ser a porta de entrada para essa guerra entre IAs, né? E se ele pudesse aprofundar um pouquinho também sobre a questão do blockchain, sei que é um tema complexo, mas por que ele não confia nessa promessa de segurança que é quase... It's untrustworthy. Let me take two more questions, and I'm taking notes here. So, financial system, blockchain. Yeah.
Meu nome é Tayan de Moraes, eu sou especialista de cybersecurity para infraestruturas críticas e durante a evolução de todas as tecnologias que foram citadas aí por todos os palestrantes, a segurança da informação costumava vir primeiro e depois o cybercrime foi se desenvolvendo com as ferramentas de exploit, os malwares, os ransomwares e tudo mais. Hoje em dia parece que essa mesa virou e o cybercrime está mais desenvolvido, tem mais profissionais disponíveis, com mais ferramentas elaboradas do que a parte da segurança da informação. Com o avanço, o desenvolvimento de novas ferramentas de inteligência artificial, será que vai ser possível virar a mesa de volta para que a segurança da informação seja mais desenvolvida do que o cybercrime, que um lado a gente tem, né, os profissionais de cibersegurança, os regulators, né, o pessoal congressista que trabalha nas legislações, e também polícia, a gente vê a Interpol, o FBI, a Europol com escritórios, né, de cybercrime, contra o cybercrime, e aí a gente vê do outro lado os profissionais que ficam ali 24 horas por dia desenvolvendo ferramentas, né, de crime cibernético. Então, a IA vai ser um lado positivo para as ferramentas de segurança da informação estarem bem mais desenvolvidas do que as ferramentas do outro lado? Eu queria conhecer a experiência nos Estados Unidos de uma iniciativa de regular a cibersegurança, porque ainda que são princípios básicos, não ter nada é bem pior. Então, qual é a experiência e qual é a expectativa que tem lá, ou talvez em algum outro lugar, para tentar fazer algo assim no Brasil? Eu sou o capitão Del Santo, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e aproveitando o gancho com o colega aqui da Gerdau, acredito que na parte corporativa seja um pouco mais fácil da gente trabalhar, porque para fazer parte de uma corporação, você tem primeiro um processo seletivo, você já sabe qual que é o seu público, você já sabe qual é a sua entrada, a sua saída. E na sociedade, a gente trabalha de uma forma como um todo. Então, a internet ela é um ambiente muito amplo. O anonimato facilita para que o criminoso atue, né? Vejo que uma forma, por exemplo, não sei se é possível, a gente identificar como é que se navega nesse mundo virtual. Como é que a gente coloca regras básicas, como, por exemplo, sinalizações para que na mesma via não se transite para todos os lados. Como que, por exemplo, a gente pode identificar uma inteligência artificial, porque essa não tem o bom senso, não tem a limitação dos usos e costumes. Por isso que tem que ser tão específico. Então, eu entendo que, de uma forma geral, o governo, seja essas polícias, governo, tenha uma dificuldade um pouco maior de trabalhar nesse ambiente, porque a gente trabalha com o cidadão de uma forma geral. Uma pessoa, né, uma criança com 5 anos, ela acessa a internet e ninguém consegue identificar que essa criança é uma criança. Então, a gente tem um ambiente extremamente aberto, por isso que talvez seja um pouco mais difícil. Só que não exclua a responsabilidade do governo. Também, falando de criminologia, o crime é atividade econômica, né? E aí, se a gente coloca aí o valor ou que aumenta o custo da segurança, aumenta também a procura, porque o valor do crime aumenta. Bom, acho que, de uma maneira geral, a gente, tocando nesses pontos todos, a gente tem essa questão do governo, eu concordo com você, capitão, acho que tem o público completo, né? A gente não tem como... não é uma coisa simples, mas tem que drivar. Eu acho que a posição do governo tem que ser mais de drive. Usando o teu exemplo aí da rua, tem que mostrar o caminho por onde a gente tem que ir e, de alguma maneira, também, como disse o Ronaldo, policiar, você entende bem isso, para que aquilo corra. Então, eu acho que o papel do governo é muito mais como regulador ou como balizador do que qualquer outra coisa. A partir daí, você faz. Eu concordo contigo. So the United States published a cybersecurity strategy 2 weeks ago. So it's new. It's out of the Biden administration. It talks a lot about government taking charge is too strong a word, but being more involved in critical infrastructure, in security standards, in all of the critical risks we face by private companies doing public things. Not a lot of detail. We'll see how it goes. You asked about the experience. Experience is not very much. This is the United States. We're terrible just getting actual things done. We're much better at pretending they don't exist. So we'll see. We have to figure this out. A lot of our infrastructure
is in private hands. There are definitely public economic considerations. How does government get involved to raise standards or tax incentives or liabilities? So coming to a question about AI, quickly, I think AI will make things better. Already you're being attacked at computer speeds. An AI-enabled defense allows for a much faster, much more resilient, much more adaptive defense. I think there's going to be a major change when AI can make decisions about network defense at computer speeds. We're not there yet. Those systems are being developed, but they really aren't ready for prime time yet. When they will be, I think it'll make a huge difference. There were other things too, and I forgot them. Financial system being hacked first. Totally, right? So it's just because the financial rules are algorithmically tractable. I mean, there are already computer programs doing algorithmic trading. So financial systems are already being used and abused by computers. So it's just a matter of changing the sophistication of who's doing the work. It doesn't require a major change. Very different than hacking like the rules of democracy, which are very, very human, as opposed to computer-generated rules. I mean, my guess is this is happening right now, in the basements of the Goldman Sachses and the big international financial companies. When we'll see them actually working, don't know. But this is something I've written about. I think that it actually is coming relatively soon, just because. Eu nunca vi, na minha vida inteira, uma tecnologia que só trouxesse soluções. Novas soluções, novos problemas. Novas evoluções numa direção, novas evoluções na outra. Eu acho que, nesse sentido do que AI pode fazer pelos negócios, pode fazer muito. Mas eu primeiro diria para todo mundo que está aqui pensando em usar AI em algum tipo de função ou faceta dos negócios primeiro, cuida da gestão estratégica do ciclo de vida de informação no negócio. Usar dados públicos para dizer como é que o seu negócio deve ou pode funcionar é jogar valor fora, no mínimo, e talvez criar problemas adicionais que você não tinha. Seus dados sobre sua gestão, sobre o seu negócio, das suas interações com as pessoas, como seus clientes eventuais, temporais, dentro de um certo espaço-tempo, é o que vão fazer a diferença. E AI não é mágica. AI está dentro dos limites do que computação, Kurt Gödel, Alan Turing, Claude Shannon, teoria da informação, pode fazer. Não existe nenhuma mágica nova. Existe uma mudança, como o Bruce falou, de escopo, de escala, de interpretação e por aí vai. Mas não há nenhum Big Bang que esteja acontecendo agora que vai mudar o mundo como ele é. Não tem uma coisa que, de repente, tem problemas que nós não resolvíamos que acabamos de aprender como resolver. Não é assim que funciona. Essas coisas estão aí há muito tempo e eu vejo evoluções radicais no horizonte de 3 a 5 a 10 anos, na fusão de AI simbólica com neural networks e machine learning, criando, aí sim, efetivamente, uma nova classe de sistemas, que, eventualmente, eu acho que todo mundo vai usar. Excelente, Silvio. Bom, com essa última resposta do Silvio, a gente chega aqui ao final do nosso evento. E, em nome do Valor Econômico da Embratel, eu queria agradecer a participação aqui dos nossos convidados. Thank you so much. Thank you for being here.